marombeira. Ela tem que fazer assim com o queijo. Tá trabalhando o quê? Tá trabalhando o quê aí? Corcunda. Ó, exemplar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E ontem eu estava assistindo um vídeo da querida Beta Boixá, que eu amo, acompanho há muitos anos e fiquei muito feliz por ela hoje, né, ter voltado pro YouTube e agora tá com esse canal maravilhoso que eu acompanho. É assim, o meu dia a dia é junto da Beta. E o vídeo falava sobre pessoas que se arrependiam de ter se tatuado, ainda mais por conta da tendência clean girl, que nada mais é, né, do que aquela menina impecável, perfeita, né, cabelos muito bem finalizados, pele, sabe, impecável, com cara de nada, unhas perfeitas, roupa muito bem engomada, como diziam os antigos, cores sóbrias. Vocês já entenderam o conceito de clean girl, né? Afinal, está no TikTok, no YouTube, no Instagram. Não tem como uma pessoa da minha geração, né, já que eu tô falando aqui na maioria das vezes para pessoas com uma faixa de idade parecida com a minha, não saber o que é clean girl. Pois bem, eu sou uma pessoa que atualmente eu não conto mais, né? Mas eu acredito que eu tenha por volta de 11, 12 tatuagens. Porém, as minhas tatuagens, elas são em lugares muito visíveis. Tem algumas muito grandes. As pessoas, elas acham que eu tenho mais. Sempre quando se referem a mim, é tipo, nossa, Luana tatuadona, tal. Mas assim, eu tenho poucas tatuagens, né? É porque elas são muito visíveis. Tipo, ó, no pescoço, aqui no peito, tenho essa, ó, do braço, ó, Dead do Michael, que eu fiz junto com a minha prima, entendeu? Ó, eu tenho na coxa uma enorme da Medusa, essa foi a minha primeira. Ó, é um gatinho. Mas, resumindo, esse vídeo, né, eu tô falando sobre tatuagem, mas não necessariamente esse vídeo é sobre tatuagem. Esse vídeo, ele é sobre amadurecimento e evolução. Não tem como a gente passar por um processo sem que a gente adquira alguma marca, alguma consequência. A gente não passa ileso por nenhum processo na vida. Vamos falar sobre relacionamento, por exemplo. Se você casa com alguém, você namora com alguém, você noiva com alguém, quando você termina com essa pessoa, você é a mesma pessoa. Você tem os mesmos pensamentos, as mesmas reflexões de o que é um relacionamento depois que você termina com essa pessoa? Pelo menos não com ela, entende? Pode ser que você tenha os seus princípios e até por isso que vocês tenham terminado. Mas assim, com ela, aquilo já não faz mais sentido. Ou seja, você saiu daquele relacionamento marcada. A negação que as pessoas estão tendo hoje em dia a respeito da tatuagem, que assim, teve um tempo em que tava uma completa moda, né? Todo mundo fechar o braço, fechar as pernas, e tatuava o rosto, e tatuava, fechava o pescoço aqui, ó, todinho o dorso. Tava uma loucura. Eu acho assim, tudo que envolve uma grande mudança, você tem que ter muita certeza. Para vocês verem que eu fiz a minha primeira tatuagem, acho que eu tinha 20 anos. E eu sempre quis fazer tatuagem. Sempre. Sempre fui uma criança, né? Desde criança, a minha estética preferida era a do rock and roll, né? Os meus crushes de infância, eu lembro que minha prima, Cristiane, ela tinha um quadro, agora eu não lembro se era do Bon Jovi, do John Bon Jovi, ou se era do Axl Rose. Eu acho que era do John Bon Jovi. Ela tinha vários, aliás, mas um desses foi parar no meu banheiro porque meu pai, né,
eu puxei esse lado do meu pai, de ser gambiarreira, né? Fazer as gambiarra louca. Meu pai colou um espelho nas costas do quadro e por muitos anos esse foi o espelho que eu tinha no banheiro de casa. E nas costas tinha lá a foto do Jon Bon Jovi. Eu sempre ficava olhando assim, ele de bandana, tal, todo sexy, olhos marcados com lápis de olho. Eu sempre gostei, jaqueta de couro, bota, tatuagens, sempre amei. Então, isso fazia parte da minha personalidade, da minha essência. E eu acho que eu só demorei pra fazer mais tatuagem porque eu tinha medo de sentir dor e não aguentar. E a questão financeira também, né? Tudo que eu pensava em fazer era grande. Então, eu comecei fazendo piercing. Né? Eu comecei fazendo piercing na língua, depois eu fiz piercing no nariz, depois eu fiz no septo, depois eu fiz um Madonna. Deu pra ver? A marquinha. Tive um aqui nos mamilos, tirei um pouquinho antes de engravidar. O do umbigo eu tirei depois de um tempinho quando eu tava grávida. Tenho alargadores até hoje, ó. Eu gosto dessa estética, sou eu. Eu vejo que as pessoas fazem as coisas muito no impulso. Sobrancelha de micropigmentação. Uma época eu tive vontade de fazer, mas eu não fiz não, ó, tá vendo? A sobrancelha tem um pouquinho de falhas. Ela tem um pouquinho de falhas, mas eu não fiz porque eu gosto desse aspecto natural. Agora tá um movimento de retirar os procedimentos. Quem botou boca, tira a boca. Micropigmentação tá tirando. Colocou silicone, tá tirando. Né? Todo esse reverso. Isso é só um reflexo de uma atitude que a gente já segue fazendo em outros aspectos da nossa vida que não físico. A gente não considera que aquela mudança, que aquela consequência, ela nos trouxe uma evolução, um aprendizado, um amadurecimento. Um exemplo muito claro disso é o corpo da mulher pós-parto. A mulher, quando ela tem filho, o corpo dela nunca mais vai ser o mesmo. Por mais que tenhamos Virgínias Fonsecas por aí, que utilizam da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos, o corpo da mulher nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Né? Passou por ali uma criança. Então, muitas mulheres ressignificam isso, né? Diz, aqui foi a casinha que meu filho teve e tal. E eu vejo que há pessoas também que ressignificam de outra maneira. Tipo, eu tenho algumas cicatrizes minhas de cortes que eu passei, de quedas, que eu olho e aquilo me faz lembrar, sabe? E fala, nossa, foi quando eu passei por isso. E aquilo faz com que eu tenha mais cuidado em fazer uma mesma tarefa ou uma tarefa parecida, porque eu já sei o que aquilo me trouxe, entende? Essa tatuagem, por exemplo. Essa tatuagem, eu tinha uma cicatriz aqui. Porque eu tava de bicicleta e uma caminhonete me atropelou. E, tipo, rasgou meu braço. Eu tava de camisa, de manga, rasgou minha camisa, rasgou tudo. E aí foi pele, foi carne, tudo junto. Ficou horrível. E aí, depois de um tempo, aquilo me incomodava muito. E não me incomodava só fisicamente. Me doía olhar e ver o quanto eu fui frágil, o quanto eu poderia ter ficado pior, que ali poderia ter sido o meu fim. Então eu resolvi tatuar em cima. E essa tatuagem me lembra que eu preciso ter cuidado da próxima vez. Eu acho que essa, às vezes, é a importância de uma tatuagem com um certo significado, né? Eu já fiz muita tatuagem sem significado, mas não é totalmente sem significado, sabe? Não é como olhar assim. Essa daqui, por exemplo, tá escrito romantic, que é romântico em inglês. Eu vi no pescoço de uma influenciadora que eu sigo, a Laisla Gamp, que eu adoro ela, acho ela super estilosa. E eu achei bonito e tatuei. Mas esse romantic me lembra que, assim, eu não sou uma pessoa romântica e que eu precisava, né, de uma certa maneira, ser uma pessoa mais amável, mais
romântica de fato, mais carinhosa, afetuosa, sabe? Pode ser uma coisa muito boba, mas tem esse significado pra mim, uma espécie de nota, uma espécie de lembrete, sabe quando a gente fala, eu vou colocar um lembrete na minha testa pra poder sempre estar, né, me recordando de fazer alguma coisa. As tatuagens são meio que isso pra mim. São lembretes de momentos, de reflexões que eu tive, de cuidados, não só falando de tatuagem. Eu acho que as pessoas estão com medo de errar. E eu vi uma menina que ela só usava moletom, não usava nenhuma roupa que pudesse colocar o braço de fora, porque o braço dela era fechado de tatuagem. E assim, por que ter vergonha de algo que um dia você quis muito? Eu não sei. Eu não tô no corpo dessas pessoas, eu tento olhar pro todo. Até as tatuagens que vão ficando feias, tipo essa do gatinho, tem uma história legal por trás, me traz um momento legal. Então, assim, ela é feia esteticamente, mas, sabe, faz parte da minha vida, cara. A vida não é só feita de coisas bonitas e agradáveis. Então, eu acho que o perigo das pessoas quererem apagar as fases ruins, os fatos ruins, aquilo que não é uma espécie de sucesso na sua vida, é como se fosse uma espécie de currículo para a vida, sabe? Por que a gente só vai querer colocar as nossas melhores experiências se a vida é mais do que isso, sabe? Currículo para a empresa, a gente já faz isso. A vida, ela não é uma vaga de emprego. A vida, ela necessita dos teus erros. A vida, ela necessita dos teus fracassos. A vida, ela necessita que você evolua. E você não vai evoluir ganhando um prêmio. Você não vai evoluir fazendo uma cirurgia plástica. Você não vai evoluir apagando a sua tatuagem. Você não vai evoluir ganhando parabéns. Infelizmente, só aprende e evolui com erros. E eu nem considero os chamar de erros, mas sim de lições, contratempos. Porque não quer dizer que você esteja numa estrada reta e de repente você pegou um atalhozinho, né? Naquele atalho estava um pouco turbulento, a estrada estava ruim, você pegou chuva, furou o pneu, você parou, teve que trocar, depois ficou sem gasolina, e aí você entra no carro, sabe, cansado, continua a viagem. Mas uma hora você vai chegar no seu destino. E aí, se você for parar para pensar, se você tivesse tido uma viagem normal, entrou no carro, ligou e foi numa estrada reta de boa até o final, você não teria aprendido nada nessa estrada. Cheia de empecilhos, você foi capaz de aprender muita coisa. E nada, e nem ninguém pode tirar de você o aprendizado, o conhecimento. Parece uma reflexão, né, de fumante, mas o que eu quero dizer aqui é que, cara, quer apagar suas tatuagens? Apague, mas leva isso para sua vida, sabe? Não pela tatuagem, mas por outras coisas também. De repente você aceitar um relacionamento porque você tá carente, ou você de repente aceitar uma vaga de emprego arrombada porque você tá desempregado, né? Eu sei que é muito difícil a gente dizer não quando a gente tá precisando muito, mas quando uma porta se fecha, outra melhor vai abrir. Nessa esperança que eu continuo. É isso. Não se arrependa das tatuagens que vocês têm. E esse vídeo não é sobre tatuagens. Obrigada e até a próxima.